Então vamos lá. O primeiro ponto que vocês têm que entender. Na adubação orgânica, a gente não tem a mesma eficiência de disponibilidade de nutriente comparado com uma adubação mineral simples. Né? Por mais que você chegue e fale assim, pô, se eu pegar lá uma cama de frango, olhei lá tem 3% de nitrogênio, quer dizer que se eu colocar 100 kg, eu estou colocando 3 kg? Não, não é assim que funciona. É muito diferente, por exemplo, de eu pegar uma ureia, que vai ter ali 45% de nitrogênio, e eu vou colocar no solo 45% de nitrogênio. Pode ser que, lógico, uma grande parte pode ser perdida por volatilização, mas a gente não deixou de colocar aquele nitrogênio. Então, na adubação orgânica é diferente. E qual que é o grande problema? O grande problema é que as pessoas acham que, qual que é o adubo orgânico que eu vou colocar que vai ser melhor, eu estou querendo trabalhar 100% orgânico aqui agora, qual que é o adubo que eu vou colocar que vai disponibilizar a quantidade de nutrientes que eu preciso? Ou, melhor, né, em que proporção, em que quantidade, como que eu parcelo isso daqui para que eu tenha uma boa disponibilidade de nutrientes e consiga trabalhar de forma 100% orgânica. Eu sinto dizer para vocês que não é assim que funciona, tá? E é muito importante que vocês entendam isso. O manejo de adubação orgânica, ele é pensado no todo. Eu trabalho em um sistema orgânico. Eu tenho que melhorar, eu tenho que dar condições orgânicas no solo para que eu consiga disponibilizar nutriente e fertilidade, tá? Nutriente e fertilidade, que são duas coisas distintas. Então não tem um adubo, existe um manejo que deve ser feito. E é isso que eu quero que vocês entendam. E esse manejo, ele vai partir de 4 princípios importantes. Não é nem 4 princípios, são 3 princípios. E a quarta dica, posso dizer dessa forma, é o fertilizante que eu considero com maior eficiência no nosso manejo. Princípio número 1, eu tenho que entender como que está a condição orgânica do meu solo. Essa é a primeira coisa, entender como que está a condição orgânica do meu solo. E aqui tem um ponto que é fundamental que vocês têm que entender. Não dá simplesmente para eu fazer uma análise química do solo, pelo menos essa análise de rotina, e saber exatamente como que está a condição orgânica no solo. Por quê? Porque aquele resultado que vocês pegam lá na análise de solo, na análise química de solo, né, vamos colocar assim, aquela análise de rotina, aquela análise comum, aquela quantidade de matéria orgânica que tem ali, ela não é muito confiável, tá bom? Não é muito confiável. Na verdade, assim, ela é bem pouco confiável. Por quê? Porque qual que é a forma que a gente tem de saber a quantidade de matéria orgânica que tem no solo? É saber a quantidade de carbono. Se eu sei a quantidade de carbono que tem no solo, eu sei a quantidade de matéria orgânica. Certo? Então, beleza. Então, tem que saber a quantidade de carbono. Então, qual que é a forma mais precisa de fazer isso? É eu pegar lá a matéria orgânica, queimar ela, tá? Combustão, e aí eu libero esse carbono, o gás carbono, capturo ele, quantifico. Se eu sei a quantidade de carbono, eu sei também a quantidade de matéria orgânica. Por quê? A matéria orgânica ela tem de 50% a 58% de carbono. Então, essa é a forma com que eu conseguiria saber a quantidade de matéria orgânica no solo. Daniel, é possível fazer isso? A gente tem várias metodologias onde a gente consegue fazer esse processo de combustão, esse processo de queima, liberar, né, o gás carbono, pegar ele, capturar, quantifiquei ali a quantidade de carbono, beleza. Só que qual que é o problema? O grande problema é que nessa análise de rotina que a gente tem hoje, né, ou seja, essa análise comum, essa análise química normal que vocês fazem, que nós fazemos, né, ela não é feita dessa forma, tá? Ela não é feita dessa forma. Ela é feita por via úmida, beleza? Já expliquei isso daqui em outras formas, né, em outras vezes. A gente vai simplesmente pegar lá a matéria orgânica, né, que a gente pegar na análise de solo, adiciona uma substância química, normalmente o dicromato, e a gente vai quantificar ali a matéria orgânica, mas aquilo ali é uma estimativa que passa bem longe da realidade. Ela não consegue trazer para a gente informações importantes, como, por exemplo, a matéria orgânica estável, substâncias úmicas. A gente não tem essa precisão. Então, isso passa a ser um problema para a gente.
Então, agora, principalmente você como técnico, como agrônomo, ou você produtor rural que quer trabalhar de forma orgânica, a primeira coisa que a gente vai fazer tanto uma análise visual e fazer bem um histórico da área, certo? Entender mesmo, aqui vai um pouco de jogo de cintura técnico, de entender o que foi utilizado aqui nos últimos anos, teve cobertura, teve leguminosa, como que está a condição do meu solo de fertilidade, para saber como é que estamos de matéria orgânica, tá? E aí, quando a gente olha para isso, fala assim, pô, se eu tenho que fazer um histórico, e aí não vou ter uma precisão por conta aí essas condições que a gente tem, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que entender? Que daqui para frente eu tenho que fazer a utilização de matéria orgânica de forma correta para que eu tenha uma boa condição orgânica e todos esses benefícios. Benefícios de fertilidade, benefícios biológicos e benefícios nutricionais. Então eu tenho que pensar daqui para frente. O que nos leva ao segundo ponto, tá? O que nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu preciso entender aonde que está a matéria orgânica no solo para saber como manejar ela da forma correta. Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental, ok? O que acontece é que a maior parte da matéria orgânica do solo ela vai estar nos primeiros centímetros da superfície. Primeiros centímetros. Os primeiros 10 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, vai estar ali, né? Então, se ela vai estar ali, eu tenho que entender que é onde eu tenho que dar uma atenção maior. E é aqui que vai um ponto importante. Por quê? Se no meu manejo eu começo a revolver demais esse solo, eu começo a expor demais o meu solo, eu perco matéria orgânica. Todas as vezes que você está revolvendo o seu solo, você está perdendo matéria orgânica. Então esse já é um princípio fundamental. Para que eu consiga ter uma boa concentração de matéria orgânica no meu solo, eu vou precisar, consequentemente, revolver o mínimo possível do meu solo. Você pode falar o seguinte, porra, Daniel, mas aí fica um pouco controverso, porque você mesmo fala que para você poder fazer uma aplicação de calcário, por exemplo, você vai ter que revolver o solo, vai ter que incorporar o solo, tá correto. E é aí que entra o grande ponto. Eu sempre falo também, para vocês não distorcerem aqui o que eu falo, é que, pô, se você está fazendo um processo de implantação ou você está ali numa área de abertura, já que você vai ter que revolver o solo, pelo amor de Deus, faz isso da forma correta. Utiliza logo altas doses de calcário, de acordo com a análise de solo, de acordo com um bom projeto, obviamente, para que você não precise mais revolver esse solo por um bom tempo. E aí você consiga construir uma boa camada superficial orgânica, sem revolver. Inclusive, esse é um dos princípios básicos do sistema de plantio direto, não é mesmo? O princípio básico é o não revolvimento do solo. Exatamente porque a gente vai ali fazendo cobertura, não revolve o solo, vamos criando ali uma camada orgânica na superfície que favorece a fertilidade orgânica do nosso solo, favorece a biologia, favorece a disponibilidade de nutrientes e traz para a gente todos esses resultados que a gente tem aí no avanço em produção de grãos, principalmente, não só de grãos, mas principalmente de grãos. Então, não revolver o solo é fundamental para que eu tenha uma boa condição orgânica. E aí entra um ponto importante, porque você fala assim, pô, se eu não revolvo o solo, eu tenho também que criar estratégias para que eu consiga um solo descompactado. Porque a partir do momento que você não revolve, mas vai passando o maquinário, todo o manejo de produção como um todo, você vai compactando esse solo. E aí que entra um ponto fundamental. As estratégias que a gente está cansado de falar e que hoje, mais uma vez, eu tenho que voltar para o sistema de plantio direto e mostrar para vocês que isso funciona na prática, isso não é só teoria, que é plantas de cobertura, rotação de cultura. Utilizar plantas de cobertura, utilizar leguminosas, braquiárias, entre outros, tem centenas de outras opções que a gente tem para poder melhorar o meu solo como um todo. Só que essa melhora, ela não vai só da descompactação, ela melhora a questão de descompactação,
ela traz para a gente uma melhor aeração e aí ela traz para a gente também um outro fator que eu considero muito importante, que é a adição de matéria orgânica. Utilizar planta de cobertura adiciona também matéria orgânica no nosso solo, né? Se a gente pega, por exemplo, sei lá, uma crotalária a gente adiciona aí nada, né, umas 10 a 15 toneladas por hectare de matéria seca. É muita coisa, porra, muita coisa. Então, assim, é excelente. Se a gente coloca, por exemplo, um milheto você vai colocar o quê? 8, 9, 10 toneladas por hectare de matéria seca. Então, a gente adiciona matéria orgânica no solo. Perceba que o que eu estou explicando para vocês é que adicionar matéria orgânica no solo vai muito além de adicionar esterco, adicionar cama de frango, que eu vou chegar lá, é o próximo ponto, adição de esterco, adição de resíduos orgânicos. Mas eu tenho que pensar em toda uma estrutura antes, toda uma estrutura de manejo orgânico para que esse manejo ele seja eficiente.